Sara, bom dia. Abre aí, fala bom dia pra mim. Bom dia. MC Gui, cadê você? Tá dormindo? Só tá fingindo que tá aqui, né, Guilherme? Olha só como que pega fácil, olha só. Bom, gente, vamos lá. Hã? Te mandaram recado falando que eu tô chamando, é? Eu aqui escutando, tava mais mexendo na graça, não sei se começar. É. Gente, caderno 6, página 44 do livro de vocês, apostila. Pegue lá hoje ao importante volume de prisma. É o que mais aparece para você. A área da base, a área da superfície lateral, é só uma recordação do que a gente viu aulas passadas aí. Certo? Agora sim é a novidade. Sólido tem volume. Até então, para nós, figura plana só tinha superfície e área. Agora você vai ter que estudar volume e transformar quantos litros tem, quantos centímetros cúbicos tem. Aí começam as perguntas, regrinhas de 3, o Enem adora isso com vocês. Então vai prestar atenção, voltando lá no prisma. Volume de um prisma, que é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é curto, teoricamente. Vem do princípio de Cavalieri. Gente, isso daqui é uma coisa assim, fácil de entender, tá? De você visualizar e entender o princípio que ele teve, mas isso é datado de muito e muito tempo. Seguinte, pensa no seguinte, uma peça de mussarela. Pensou? Uma peça de mussarela. Imagine que isso seja uma mussarela lá, uma peça inteira. De repente você fatia o mais fino que você possa conseguir. Uma fatia de mussarela. Você passa lá quase transparente. Ela é tão fina que você fala, nossa, né, nem parece que tem volume. Tanto é que, se de repente eu falar para você uma fatia, come uma fatia, você não se sente satisfeito se está com fome. Ou se você comeu muito, você também, deixa eu experimentar. Parece uma degustação. Aí você fala, nem tem volume. Justamente, o pensamento é, se for bem fino, tem uma área. Então não vai te satisfazer, matar a tua fome, e não vai também te encher mais do que você já estava cheio. Porém, se eu mandar você, come uma peça de mussarela e você começar, você pode até gostar muito de queijo. Mas chega uma hora que você para, enjoou. Estou satisfeito. Porque aqui você pode falar ou não, uma fatia não tem volume, tem área. Mas uma peça como essa já tem volume. E aí Cavalieri pensou nisso daí. Pensou, se todas as figuras tivessem só uma área, uma mísera fatia, seria uma área. Aí ele pegou, tipo, uma peça dessa, se tivesse só um triângulo, é uma área. Só um pentágono aqui, uma área. Só um hexágono aqui, uma área. Mas se eu for aumentando aqui, minha altura, empilhando essas fatias, eu vou passar a ter um volume. E aí nasce a terceira dimensão, o pensamento da terceira dimensão. Você empilha um monte de figuras planas, de tal forma que você vai ter uma altura. Terceira dimensão. Áreas são duas. Se você tem uma altura, terceira dimensão. E um detalhe importante, o princípio de Cavalieri. Imagine ainda agora que essas três figuras planas têm a mesma área. Vai ter a mesma área
da base aqui no caso, se a gente for agora pensar num prisma. Se os três tiverem a mesma altura, além de mesma área de base e a mesma altura, eu posso lhe garantir que todos os sólidos vão ter o mesmo volume. Onde o que gera volume num sólido é a área que você possui, no caso de um prisma, na base e a altura. Pensar aqui que são todos queijos mussarela, simplesmente muda o formato que eu coloquei na forma. Se uma fatia tem a mesma área, e se todas as fatias empilhadas tiverem a mesma altura, você vai ter o mesmo volume de queijo. Não importa se eu peguei o formato A, B ou C. Importa que a área é a mesma e a altura é a mesma. Estou levando a mesma quantidade de queijo para casa. E aí o princípio também numa imagem de volume. Não importa se está tudo retinho, imagine uma pilha de livros. Se eu simplesmente ficar desfazendo essa pilha vai ter a mesma altura. Se o livro tem a mesma área, todas as pilhas têm o mesmo volume. E aí nasce a matéria da aula de hoje. Volume de um prisma. Qualquer prisma, todos os prismas. Porém, o que é um prisma? Sempre é um sólido que tem duas bases iguais e paralelas, no caso aqui triângulos, e a lateral é formada por retângulos ou paralelogramos. Não é qualquer sólido, não é qualquer poliedro que tem essa fórmula de volume. Identificaram que é prisma. Volte à aula anterior e veja, a gente apresentou os prismas. Todo prisma, qualquer prisma, o volume é a área da base vezes a altura. Calcule a área da base. Identificou a base do prisma? Calcule a área da base. Multiplica pela altura. Altura é a distância das bases paralelas. Volume de todo e qualquer prisma será o produto da área da base pela sua altura. Então, identificar um prisma, primeira coisa. Segunda coisa, que é o volume, preciso da área da base e preciso da altura. Prismas especiais, a gente já falou sobre eles. Quais são mesmo? Paralelepípedo. E qual o volume de um paralelepípedo? Não muda nada. O que muda aqui é que qualquer face pode ser base. O volume é sempre a área da base. Vou falar que a base é esse retângulo maior. Portanto, seria A vezes B, um retângulo, multiplicado pela altura C. E aí a fórmula fica bem simpática. Por isso que é fácil, às vezes, calcular o volume de uma piscina rápido. Você mede o comprimento, mede a altura e a profundidade. Multiplica os três números. A vezes B vezes C. E aí não importa se está nessa posição, se está nessa posição, simplesmente a base vai mudar. Nessa posição a base seria o retângulo maior. Nessa outra posição a base seria o retângulo menor. Mas vai simplesmente mudar BCA, CAB, ABC. É o volume das três dimensões do paralelepípedo. E aí vem o cubo. O cubo é mais fácil ainda. Por quê? Todas as arestas são iguais. Você vai calcular a área da base, não importa quem seja, um quadrado. A por A. Vezes A. A ao cubo. A vezes A vezes A. Produto das três dimensões do paralelepípedo. Tá lá. Agora, finalizando a parte teórica da aula de hoje. Unidade volumétrica. O que eu devo entender? Quando você pega lá o volume de um cubo,
eu peço para você, ó, quero o volume de um cubo de aresta, vamos por aqui 3, 3, 3. Você aprendeu agora, o volume seria 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 ao cubo, ou seja, 27. Só que o problema é que a gente usa unidade métrica para medir a aresta, centímetro, ou metro, ou quilômetro. E quando eu pegar 3 centímetros, multiplicar por 3 centímetros, multiplicar por 3 centímetros, você não vai ter centímetro, você vai ter centímetro cúbico. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. E aí você vai ter que pensar que toda unidade volumétrica vai ser a unidade que você está acostumado a centímetro, metro, quilômetro ao cubo. Certo? Só que, usualmente, ninguém vai na padaria comprar 1000 centímetros cúbicos de leite. Talvez o cara que vai te atender nem vai te entender. Ninguém vai no posto de gasolina e pede, eu quero 50 mil centímetros cúbicos de gasolina, álcool. Ninguém usa essa unidade para pedir usualmente. Usualmente você vai para a padaria e pede, dá 1 litro de leite. Coloca 20 litros de gasolina no meu carro. É isso que você pede. Usualmente é litros, que aí é uma unidade especificamente volumétrica. Só que na hora de calcular, fazer o cálculo de um volume, você vai medir com uma régua, uma trena, vai ter unidade métrica. Você multiplica e sempre vai ser 3, né? Simplesmente unidade, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Resposta sua, centímetro cúbico. Daí, então, vem as conversões. Quando o exercício pedir alguma coisa em litros para você, você vai fazer o cálculo métrico normal, tudo em centímetros, e no final vai ter que saber converter. E aí, ó, começando aqui, um cubinho bem pequenininho. Você já deve ter mexido com aquele material dourado, um monte de cubinhos, né, de madeira. Um mísero cubinho daquele, que seria ter 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, que vai dar 1 centímetro cúbico. Um cubinho daquele. Você não vai falar que um cubinho daquele tem 1 litro. Na realidade, um cubinho daquele tem 1 mililitro, a milésima parte do litro. Então, quando você fala lá, né, eu tenho um balde de 8.000 centímetros cúbicos. Ninguém pode assustar, apesar de 8.000 parecer algo grande. Se eu converter 8.000 centímetros cúbicos, 8 litros. Um balde normal, pequeno até. Já agora, vamos aumentar o cubo. Um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. É uma caixinha 10 por 10 por 10. Seria o quê? 1 decímetro cúbico, que 10 centímetros é 1 decímetro. Porém, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000 centímetros cúbicos, que vai gerar 1 litro. Então, numa caixinha de 10 por 10 por 10, cabe 1 litro. Seria aí pensar aí a imagem do que seria 1.000 centímetros cúbicos. A caixinha 10 por 10 por 10. 1 litro. Já agora, pensa agora, cuidado com o metro, hein? Porque agora é 1 metro. Por 1 metro. Por 1 metro. 1 metro cúbico, já um cubo bem grande. Certo? E vai dar 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico são 1.000 litros. É uma caixa d'água. Quando você vai fazer simplesmente sua casa, você normalmente põe uma caixa lá de 1 metro cúbico para abastecer de reserva 1.000 litros. Tá?
Isso é a conversão. Portanto, também tome cuidado. Quando a gente fala assim, né, meu balde tem 8.000 centímetros cúbicos, normal, 8 litros. Tem muita gente que pensa assim, o carro do meu pai cabe 50 metros cúbicos de gasolina. O que eu posso pensar? O carro do teu pai é um caminhão-pipa, e grande. Né? 50 metros cúbicos, 50.000 litros cabe. Parou no posto, acabou a gasolina do posto. Cuidado na hora de converter. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Tanto que se você for pensar seu volume em metros cúbicos, por favor, né? Vai ser 0, alguma coisa. Se você considerar, né, 1 para 1, se eu falar que eu tenho 1 metro cúbico de volume de peso, eu tenho 1.000 quilos. E agora, gente, abro a apostila de vocês, fazer exercício de volume. Apostila de vocês, vamos lá. Página 46, caderno 6, todo mundo completando os exercícios que eu vou fazer. 2 de tarefa, tem gente me enviando tarefa em cima da hora, por favor, estou dando 1 semana para fazer, certo? Então aí já é um pouco de preguiça. E tem gente que não está mandando, eu vou falar a verdade para vocês. Se eu der 5 aulas, 5 tarefas, cada tarefa vale 2 pontos numa nota. Se eu tiver que dar uma nota, se faltou 2 tarefas, te dou nota 6. Faltou 4 tarefas, te dou nota 2. Né? Seria como, vai ter a prova, mas vai ter uma avaliação minha também. Então aí eu estou falando, dando aula, deixando gravado, deixando isso, para você, acorda aí, vamos fazer, vamos trabalhar. Não está de férias não. Depois fica de recuperação, fica falando aqui que vai cair tudo. Bom, gente, vamos lá. Exercício 1. Item A, B, C. Que ele pede justamente a definição. E nas tarefas estou pedindo definição, hein? Senhores, calcule o volume de cada um dos prismas representados na figura. Vamos lá. Prisma triangular regular. O que eu disse de prisma regular na aula passada? Eu disse, prisma regular sempre vai ser um prisma que tem a base sendo um polígono regular. Então isso daqui, gente, é um triângulo equilátero. De 4 centímetros de lado, a base. Prisma regular também sempre é reto, portanto a altura é 6. Ora, acabamos de ver, volume de um prisma é simplesmente calcular a área da base e multiplicar pela altura. A altura está aqui, 6. A área da base, eu tenho que lembrar. Qual que é a área de um triângulo equilátero? Quem me diz, por favor? Já é cobrança imediata, hein? Já é prisma hexagonal. São 6 triângulos equiláteros. Usamos um monte aula passada. Ninguém? Alô? Área de um triângulo equilátero. Base vezes a altura dividido por 2? Não. Fórmula. Equilátero. Área ao quadrado. Lado ao quadrado. A lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ah, só que tem que guardar, não é ficar olhando, que senão você já perdeu boa parte da geometria espacial. Triângulo equilátero é dado para te ajudar, mas ajuda quem guarda a fórmula. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, senão só atrapalha. E aí, o lado é 4. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Quadrado cancela com 4. 4 raiz de 3 é minha área da base. Então o volume é 4 raiz de 3, que é a área da base, multiplicado pela altura 6. Seu volume vai ser 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. É calcular uma área da base e multiplicar pela altura. Basta isso, só que eu tenho que saber a área de base. Ficamos um bimestre inteiro falando área de um triângulo, área de um trapézio, área de um retângulo. Chegou o momento. Aula que vem cilindro, a área do círculo. É o domínio, senão você não chega a esse volume nunca. O próximo, B. De novo, é um prisma, só que agora não é regular. O que muda? A base não é um triângulo equilátero. Prisma reto de base triangular. Então a base é esse triângulo, que é retângulo pelo desenho. Então você tem um triângulo retângulo, cujo um lado mede 5, o outro lado mede 12. Reto aqui. Ele te deu os catetos. Gente, num triângulo retângulo, se um cateto é base, o outro cateto é altura. Então ele te deu base e altura. E eu uso o que a Thaís falou lá, base vezes altura é dividido por 2. Qual que é a área da minha base? Base 12 vezes a altura é 5 dividido por 2. Isso daqui, se eu simplificar, dá 6 vezes 5, 30 centímetros quadrados. Só que se eu quero o volume é pegar essa área da base e multiplicar pela altura do prisma. Se o prisma é reto, a altura é igual a aresta lateral 12. Então o volume aqui vai ser os 30 que eu achei da área da base vezes 12. Volume dá 360 centímetros cúbicos. Estou mexendo com coisa bem pequena, tudo em centímetros, 5, 12, 360 centímetros cúbicos. Seria aí 360 mililitros. Um pouquinho mais de 1/3 de litro. Né? 360 ml. Uma latinha de cerveja. Até menos, mais um pouco. O próximo. Como eu disse, as cobranças começam a ficar pesadas, porque agora é um exercício super simples. Só que se você não sabe a área de triângulo equilátero, você não vai saber a área de um hexágono regular. Prisma hexagonal regular. Isso significa que a base é um hexágono. Se é regular, o hexágono é regular. Todo hexágono regular sempre se divide em 6 triângulos equiláteros. Te deu aqui quanto mede o lado do hexágono? 6 metros. Agora em metros. Então são 6 triângulos equiláteros de lado 6. Então posso dizer que minha área da base aqui são 6 vezes, porque são 6 triângulos. Qual que é a área de um triângulo? Olha a cobrança. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso não saiu da minha cabeça, saiu de eu ter guardado o que é importante. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área de um triângulo equilátero. Só que aqui tem 6. E agora, só falta fazer o cálculo. A área da base seria 6 vezes 36 raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar aqui, dá 9. 6 vezes 9
54 raiz de 3 metros quadrados deu a área da minha base. Se pedir o volume, é o cálculo da área da base multiplicado pela altura. O volume é 54 raiz de 3 vezes 10, que é a altura do meu prisma. O volume dá 540 raiz de 3 metros cúbicos. Aqui já é uma coisa medonha. 540 vezes 1,3, 1,7. Se eu fizer a continha aqui, 540 vezes 1,7 dá 918 metros cúbicos. Se cada metro cúbico é 1.000 litros, dá 918 mil litros aqui dentro. Seria algo grande, certo? Tipo reservatório de usina para guardar, acumular álcool. Silagem de cooperativas. Aqueles baitas silos que você vê na estrada. Agora, cai na real. Você não está precisando e pensando que no seu vestibular vai cair assim. Como eu disse, você mesmo ouviu falando lá, uma latinha de cerveja, uma embalagem de não sei o quê, um lugar para silos de grãos. Conta-se uma história, você vai ter que identificar e calcular. É o que vai começar agora em alguns exercícios já. Analise a figura abaixo. Assinale a alternativa que determine o volume desse sólido. Primeira coisa, você identifica aqui o que? Você identificou um prisma. Se você identificou um prisma ou 2 prismas, fala para mim quais são as bases dele ou a base dele. Responde alguém. Vamos? Guilherme, me surpreenda. Ninguém? Base desse prisma. Ninguém identificou um prisma nesse desenho? Bases iguais e paralelas. Lateral formada só por retângulos, vai? Ninguém ainda? Gente, eu poderia identificar aqui, ó, um prisma triangular. Pode perceber, esse triângulo é igual ao de lá e paralelo, que a gente acabou de fazer, acho que no item B. Cujo triângulo aqui é um triângulo retângulo, que foi dada a medida 10 aqui e 6, que eu transferi já para cá, ó. Medida aqui é 6, medida aqui também é 6. Todas essas medidas vão ser 6. Triângulo retângulo aqui. Um triângulo retângulo de medidas aqui onde aqui é 6, aqui o cara não te deu x, aqui ele te deu é 10. Medida x. Alguém me dá a ideia como é que eu calculo x, hein? Moçada,
Acorda. Alô? Estão escutando? Ninguém? Hipotenusa. X. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa é 10. X é um cateto, 6 é outro cateto. 10 ao quadrado igual a x quadrado mais 6 quadrado. 100 menos 36 igual a x quadrado. 64 igual a x quadrado. X é raiz quadrada de 64, que é o número 8. Então, aqui em cima, você teria um prisma triangular de cateto 6 e cateto 8, aqui em cima. Aí embaixo, na parte de baixo, teria outro prisma, é um prisma bem especial. Porque se essa medida é 6, essa medida é 6, essa medida é 6, o que você tem aqui é um cubo. Você tem um cubo, mais um prisma triangular em cima. Você quer o volume dessa peça, é o volume do cubo mais o volume do prisma. Volume total é o volume do prisma mais o volume do cubo. Volume do prisma é a área da base dele multiplicado pela altura. A área da base, 6 vezes 8, base vezes a altura, dividido por 2. 48 por 2, 24. Então, o volume do meu prisma, 24 a altura dele. Detalhe importante, a altura do prisma, distância das bases que são paralelas. A distância aqui é 6. Esse triângulo distancia do outro 6. 24 vezes 6, 144 centímetros cúbicos. Então, é 144 o volume do prisma mais o volume do cubo. 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Volume total seria 144 mais 216. 10 vai 1, 6, 360 centímetros cúbicos de volume total. Tá aí. Então aqui, ó, se a gente fosse pensar, seria fazer esse cálculo. 2 prismas. Quarto exercício esse. O quinto. Olha aí, ó, bem Enem. Se bem que aqui, se todos são verdadeiros, se são falsos. Gente, dispomos de uma cartolina de 20 centímetros por 30. Então tem 20 aqui, 30 aqui, uma folha de cartolina. Pretende-se construir uma caixa sem tampa, cortando um quadrado de lado X de cada canto da folha. Cortei um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui, outro aqui, conforme a figura abaixo.
que não está representada na escala proporcional. Então aqui, ó, é aquela coisa que você vê quando você vê embalagens, né, de lojas pré-fabricadas. Simplesmente faz a compra, quer para presente, a moça vai lá, pega uma folha de papel, dobra, 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 tudo se encaixa, pré-moldado. Dobrou, forma uma caixinha. Detalhe, pela informação do problema, a cartolina inicial para mim fazer essa embalagem tinha de medida 20 por 30 centímetros. Aí eu tirei X de cada pontinha, vou fazer essa dobradura aqui. Ao fazer essa dobradura, formou aqui uma caixinha sem tampa, aberta. Só que agora eu quero que vocês me respondam. Ao fazer essas dobraduras, formar essa caixa, quanto é que vai medir essa medida aqui? Quanto é que vai medir essa medida aqui? Quanto é que vai medir essa medida aqui? A, B e C. Quanto mede A? Alguém me diz? A é isso. Ninguém me diz? 30 menos 2x? Ah, 2x. 30 era a cartolina inteira, eu tenho que descontar x de K e x de K. E a medida B? 20 menos 2x. 20 menos 2x. E a medida C? X? X? Não vai ser x? Qual que seria o volume dessa caixa? O volume de um paralelepípedo, né, o produto A vezes B vezes C. O volume dessa caixa seria aqui, não vou pôr na ordem A, B, C, vou pôr x vezes 30 menos 2x vezes 20 menos 2x. Tudo em função de x. Aí ele te pergunta, agora vem as perguntas, né? Para você analisar se está falso ou verdadeiro. Se x for 8, o volume da caixa é menor que 500. Então, se x for 8, substitui por 8 aqui. Identificando a primeira afirmação. 8, que multiplica 30 menos 2 vezes 8, que multiplica 20 menos 2 vezes 8. Você vai ter aqui 8 vezes 30 tiro 16, 14. 20 tiro 16 dá 4. Se eu fizer essa conta, 8 vezes 14 vezes 4. 448. Se x for 8, o volume é menor que 500. Verdadeiro. Se x for 3, a área da base da caixa é 333. Veja bem, a base da minha caixa, como ela é sem tampa, a base vai ser esse retângulo maior. A área da base aqui seria dada por 30 menos 2x. Se x for 3, 30 menos 2 vezes 3, vezes 20 menos 2 vezes 3. Aí, 30 tiro 6 dá 24.
20, tiro 6, dá 14. E 24 vezes 14, 336. Também confere. Outra. Se x for 1, o volume da caixa é menor que 500. Volta no volume da caixa aqui para x igual a 1 agora. O volume dessa caixa vai ser 1 que multiplica 30 menos 2 vezes 1, vezes 20 menos 2 vezes 1. Então aqui vai dar 1, que multiplica aqui 30, tiro 2, dá 28, que multiplica 18. 28 vezes 18. 504. É menor que 500? Não, 504 é maior, portanto isso é falso. E o volume da caixa é uma função de x, essa função é quadrática. Gente, é uma função de x. Mas quando eu pegar x e multiplicar por 2x, quando eu fizer o produto, vai dar 2x quadrado. Aí eu vou ter que multiplicar por 2x aqui de novo. Aí vai dar 4x cubo. É uma expressão em função de x, porém não é quadrática. E sim seria do terceiro grau. X cubo. Portanto, aqui também é falso. Verdadeiro só a 1 e a 2. Bem estilo Enem, Enem manda você construir sólidos, montar um sólido a partir de uma figura plana, calcular volume, calcular medidas. E sexto e último da aula de hoje. Depois estou enviando a tarefa para vocês agora aqui, ao vivo e a cores, dessa aula. Que vocês receberam no e-mail agora, uma tarefinha, 2 exercícios, calcular 2 volumes imediatos. E agora vamos para outra questão, estilo Enem. Aqui. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos. Então, produz barra no formato de paralelepípedo e cubo, com o mesmo volume, volumes iguais. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Então, você tem aqui, ó, a barra de chocolate, 18 centímetros por 4 centímetros, 3 de largura e 4 de espessura. Por 3 centímetros, vou por aqui, 4 centímetros aqui, são as medidas. Tem o mesmo volume, portanto é igual. O volume do formato cúbico, né? Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem formato de cubo é. Eu vou formar o mesmo bloco com o mesmo volume.
no formato de cubo. E a pergunta é, quanto é que vale a aresta do cubo x? Cubo, todas as arestas têm que ser iguais. Se o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo, o volume do paralelepípedo não é 18 vezes 3 vezes 4? O volume é o produto das três dimensões num paralelepípedo. É igual a x ao cubo. X que você quer vai ser uma raiz cúbica, porque é x ao cubo, de 18 vezes 3 vezes 4. Agora a gente, em vez de fazer essa conta, a gente sempre instrui vocês. Lógico, você pode fazer a conta, depois ficar decompondo. Para sair de uma raiz cúbica eu preciso de 3 elevado ao cubo. Porém, ó, 18... eu não posso dizer que é 9 vezes 2? 18. 18. 9 vezes 2. Vezes 3, que já está aqui, vezes 4, que já está aqui. Sabe por que eu faço separação? Porque eu estou vendo aqui que 2 e 4 vai dar 8. E raiz cúbica de 8, 8 é 2 ao cubo, dá 2. E 9 vezes 3 é 27, e 27 é 3 ao cubo também. Então, nosso x pode ser dito que é a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Uma raiz cúbica preciso de elevar ao cubo, é o que eu tenho aqui. Então, você tem 2 vezes 3, que dá 6 centímetros. Uma das coisas que a gente fala em comércio, dificilmente você vai ver um chocolate no formato de cubo. Porque um cubo de 6 centímetros de aresta não parece um cubo grande. Mas se eu pôr uma barra de 18 centímetros, é 3 vezes a aresta do cubo, né? Só que com uma largura pequena e uma espessura pequena, fica parecendo que estou levando muito chocolate. Um cubo, você vai pegar assim na mão, nossa, você está levando o mesmo volume. Seriam aquelas embalagens gordinhas. Quando você começa a ver embalagens finas, hoje você vê a barra de chocolate, antigamente, na minha época, era 200 gramas, né? Aquelas barras de chocolate. Hoje você vê lá 90 gramas, e parece que o tamanho é o mesmo. Só que a espessura diminuiu, a largura diminuiu, só manteve o comprimento. Caixa de bombom antes era meio quilo, agora é 200 e poucas gramas. Certo? Justamente para parecer que você está levando muita coisa. Se eu transformar num cubo, você está levando um dadinho lá, ó, uma coisinha mínima. Aí você fala, nossa, é caro demais. Isso é mexer com embalagem. Gente, para hoje, o que eu queria era isso. Façam tarefa, mande tarefa. Já tem gente com 2 tarefas sem mandar. Agora é a terceira. Fatalmente, de participação, você vai ter nota vermelha. Já a partir da semana que vem. Certo? Então acorda, gente. Acorda, que a gente não está brincando, não. Dúvidas, problemas, alguma coisa, gente? Vamos? Nenhuma. Ah! Só agora que você chegou. Você devia estar lá, debaixo da coberta, comendo pão com manteiga e leite quente. Me respeita, tá fazendo isso tudo aí. Tudo aí, quero ver. Manda uma foto do seu caderno, vamos ver. Pera aí, deixa eu copiar esse resto aí. Ô, Chiquinho, você não deu nem tempo a mim. Ô, você tava parecendo o The Flash aí. Não, eu vou mandar depois gravado. Ah, beleza. Certo, gente? Alguma dúvida a mais? Nada? Não. Gente, então um abraço, tudo de bom.
Se cuida, tá? Tchau, tchau.